Muito bem, vamos então para mais uma notícia de hoje. Reportagem do jornal O Estado de São Paulo registra que o filho do presidente eleito, deputado Eduardo Bolsonaro, disse durante um evento reservado nos Estados Unidos que o governo, abre aspas, talvez não consiga votos para aprovar a reforma da Previdência no Congresso. Depois da publicação da reportagem, Eduardo Bolsonaro se posicionou por meio das redes sociais dizendo que não deu essa declaração. O jornal, por sua vez, disse que teve acesso a um áudio com a fala dele durante o evento. Era um almoço com investidores e empresários estrangeiros. Segundo o jornal, eu vou ler aqui as aspas do que seria a fala de Eduardo Bolsonaro. Precisamos usar a votação maciça de Jair Bolsonaro e os canais de redes sociais, onde temos conexão direta com as pessoas, para dizer a verdade. Ele fala aqui sobre a importância da reforma da Previdência. Tentaremos fazer o melhor. Se não tivermos uma vitória, desculpem, mas fiz a minha parte. Não mentirei a vocês. Nunca virei aqui para sorrir para vocês e dizer nós faremos facilmente uma reforma da Previdência. Muito bem. Andreasa, passo a bola então aí para você. Ele está negando as declarações e o jornal diz ter um áudio. Silvio, é isso. O jornal deu a notícia, diz ter o áudio e 3 pessoas, como fonte, 3 pessoas que teriam participado da entrevista. É uma disputa de versões. Eu consultei uma pessoa que estava nessa reunião. E essa pessoa corrobora a versão do Eduardo Bolsonaro. Segundo essa pessoa, o deputado eleito Bolsonaro, filho do presidente eleito, se apresentou como líder do PSL na Câmara, o que ele não é ainda, mas assim se apresenta, portanto virtualmente, projetando um futuro, e alguém que é ouvido pelo presidente no processo decisório. O que está provado é uma obviedade. O Eduardo Bolsonaro foi fundamental, por exemplo, nas indicações dos ministros das Relações Exteriores e da Educação. Qual é o problema aí, independentemente da versão, tendo acontecido ou não? É essa espécie de limbo em que se coloca o filho do presidente da República, qualquer que seja o presidente, qualquer que seja o filho. É um limbo perigoso. Filho de presidente é alguém sempre muito poderoso ou com um poder projetado. Claro, tem a proximidade do presidente. Aqui se atribui a ele, nessa matéria, uma frase que também é negada, de que ele, Eduardo Bolsonaro, não faria parte do governo de transição, mas que seria o cara que, de fato, está com o presidente durante os churrascos. Tem uma zona de influência aí. Ele diz que não falou isso, que essa frase não foi falada. Mas o espírito dessa fala é importante. Filho de presidente tem que estar longe do poder, do Planalto. Já falei isso aqui, porque há um risco de contaminação. Quando o filho do presidente é poderoso, porque de fato é deputado eleito mais votado federal do Brasil, já se declara futuro líder do partido na Câmara, e isso potencializa. A quantidade de interesses e de lobistas que se aproximam dessa figura é muito grande. Ainda que ele não ceda, e não há nenhum motivo para supor que cederá, é bom guardar alguma distância. E é muito difícil se apresentar como interlocutor de um presidente da República que é seu pai e se vender, porque é disso que se trata, ainda que indiretamente, como alguém com acesso privilegiado ao presidente. É muito delicada essa posição. Ainda que nada disso tenha acontecido, que ele não tenha falado isso, eu tenho aqui uma fonte que diz que não falou, o que importa aqui é a situação. O fato de ele não fazer parte do gabinete de transição e de ser filho do Jair Bolsonaro e nessa condição ser alguém influente que fala para investidores estrangeiros sobre assuntos que não são de sua alçada, ainda que ele fosse líder do PSL na Câmara. É tudo muito complicado, muito delicado. O ideal, não dou conselho para quem é mais poderoso do que eu, nem rico. Falo sempre isso aqui. Mas o ideal é que o Eduardo Bolsonaro e os filhos, de modo geral, encontrassem caminhos próprios para si na atividade política. E rechaçassem esse caráter de interlocutor privilegiado com o presidente, que é dado. Mas isso tornado público numa viagem internacional
Isso é ruim para ele, Eduardo Bolsonaro, isso é ruim para a futura liderança do PSL, se for dele na Câmara, e é ruim para o presidente eleito, é ruim para o próximo governo. Isso não funciona, isso é mais uma disfunção. Vamos lá, Joel. No pique do rádio. Realmente não sei se o Eduardo falou isso ou não, mas se falou, ou se não falou, mas está refletindo uma dificuldade real desse novo governo. Como é que ele está conseguindo os votos para passar uma reforma essencial como a da Previdência? Lembrando, é uma reforma que não é popular no Congresso, embora o próximo Congresso tende a ser mais favorável do que esse, por pesquisas feitas aí junto aos novos deputados, e outra, uma reforma que não é popular. Não é uma reforma que o Bolsonaro pode jogar para as massas e fazer campanha e aparecer junto à população e mandar sua mensagem direta para exigir o apoio da população junto aos deputados. Povo e Congresso não estão gostando dessa reforma e ainda assim ela é essencial e absolutamente necessária para o progresso do país. Bolsonaro não está fazendo toma lá da cá. Como é que ele vai conseguir esses votos? Professor Vila. Melhor coisa é divulgar o áudio. O Estadão disse que tem o áudio. Não falou que tem o áudio? Tá, tudo bem. O jornal teve acesso ao áudio, divulga o áudio, coloca nas redes e resolve o problema, em relação se disse ou não disse. Agora, em relação ao senhor Eduardo Bolsonaro, não é a primeira vez que eu digo que filho não é cargo. Filho não é cargo. Então, ele tem de resolver. E cria um problema terrível para o governo, porque dá a impressão que ele fala em nome do presidente. Ontem o noticiário, que saiu nos jornais de hoje sobre a questão de Jerusalém. Isso não é um assunto no deputado federal. Ele é um entre 512, são 513. Ele não é ministro das Relações Exteriores, ele não é o presidente da República. Portanto, ele não é para tratar do assunto de Jerusalém, independente se deve ou não a embaixada sair de Tel Aviv para Jerusalém. A mesma coisa se aplica a essa questão da reforma da Previdência, que é um assunto de governo. Ele não tem nenhuma posição no governo, insisto, filho não é cargo, né? E essa linguagem um pouco chula, quase que chula, mas um pouco vulgar, não chula, mais vulgar. Eu sou o cara que está com o presidente durante os churrascos. Meu Deus do céu, só eu me lembro São Carlos. São Carlos era assim, a Universidade Federal de São Carlos. Os petistas se reuniam no churrasco de domingo e decidiam a sorte da universidade e da prefeitura. Então, e havia uma escala de valores em São Carlos, quem está me ouvindo de lá deve se lembrar, que quem era convidado por churrasco, o cara era bom, B-A-O, bom. O cara era bom, tal. Ele era reconhecido como um gênio da raça. E se não era, as pessoas nem o cumprimentavam no corredor dos prédios ali da universidade. Então não dá, né? Resolveu o Brasil num churrasco, menos, como diria o Lula, menos. Muito bem, Andrezão, vamos para um rápido intervalo. Tem que fazer um intervalo, um segundo, Andreasa. A gente volta em instantes. Só uma coisa, só pediu desculpa pelo erro. Desculpa pelo erro, eu errei em relação ao Eduardo Bolsonaro. Ele é o líder do PSL na Câmara, tá? Só fazer essa retificação, desculpa.